E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus a tua presença continue a ser conosco. Senhor, que aquilo tudo que Ele preparou no coração, Pai amado, que se não for do Senhor, que o Senhor possa mudar, fazer, Pai amado, da maneira que o Senhor quer, e usar, meu Deus, o teu vaso nessa noite, da maneira que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus, que o Senhor derrama uma autoridade, Senhor, sobrenatural sobre a vida dele. Pai amado, nós abençoamos a vida do teu servo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Som. A paz do Senhor, irmãos. Tem crente feliz com Jesus aqui essa noite? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um prazer poder conhecer os irmãos. Pastor Jefferson já conhecia, sua esposa já conhecia. Obrigado, pastor, por lembrar de nós, pela oportunidade. A gente gosta de pregar, irmãos. Não é aquele pregadorzão, né? Mas, amém, a gente gosta de pregar. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor tem colocado no meu coração. Está no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 19. Primeira Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 19. Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu também. Aleluia. O povo do eu também está maior, então vou esperar um pouquinho. Lá no comecinho, irmãos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Sem pressa, viu, irmãos? A pastora falou que a gente tem até meia-noite hoje, então tá tranquilo. Sem pressão psicológica. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra. Amém? O Senhor se manifestava pela palavra. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero falar aqui essa noite sobre 3 períodos da igreja em Israel. Amém? Amém, irmãos? Quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, ele é um livro bastante rico, porque se trata de um livro de transição. Se nós olharmos antes de Samuel, nós vamos ver que o Senhor, Ele vem tratando com os seus servos, e nós vemos que Deus primeiro levanta os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Um chamado, um tratado e uma nova aliança. E quando se passam os patriarcas, o povo está no cativeiro do Egito, Deus levanta Moisés, e havia uma promessa sobre o povo de Deus que estava cativo, que Deus levaria o seu povo para viver uma coisa nova. Deus cumpre isso na vida de Moisés, e Moisés tira o povo do Egito e leva o Egito para Canaã, para a nova terra. E nós vemos que o povo que está entrando em Canaã é aquele mesmo povo que estava com o espírito ainda do Egito. Então muitas pessoas ainda precisavam ser lapidadas, muitas pessoas ficaram no deserto mesmo, mas quando entraram na nova terra, na terra prometida, esse povo, ele vai passar por vários períodos, e Deus levanta os juízes para cuidar do povo, porque Josué morreu, e quando Josué morre, ele não deixa um substituto, assim como Moisés fez com ele. Então agora Deus vai começar a chamar os juízes, são 12 os juízes. Nós vemos que na morte do último juiz, não tem mais nenhum juiz, e o povo agora começa a se perder, porque o juiz era o que levava o povo até Deus, até a adoração, até a aproximação, até o altar. Então agora o povo está
cativo em sua própria terra, cativo espiritualmente. Então nós vemos que Israel ele está vivendo 3 crises: uma crise política, uma crise moral e uma crise espiritual. Amém? Uma crise política, uma crise moral e uma crise espiritual. Agora pensa você, existia ali apenas um povo, e o povo adorava apenas um Deus, esse era o certo. Mas o povo estava corrompido, e tudo que ouviam falar de deuses, esse povo queria adorar. Era inovação, o povo gostava de inovação e ia atrás de deuses. E nós vamos ver que neste período em que Samuel vai aparecer no cenário, existe uma mulher por nome de Ana. Essa mulher era casada com um homem por nome de Eucana, e eles adoravam. A Bíblia diz que eles desciam, eles subiam, aliás, para adorar a Deus de ano em ano. E alguns historiadores dizem que Ana, ela orou por cerca de 21 anos acerca de um propósito. Amém? Quanto tempo ela orou? 21 anos. E quantos propósitos ela tinha? Um propósito. Então pensa, às vezes a gente para de orar, desiste de orar, porque primeiro a gente não sabe o que quer. A gente pede muitas coisas para Deus e ora poucas vezes por causa dessa coisa. A gente muda muito de plano. Mas essa mulher, ela tinha um propósito no seu coração, e esse plano florescia ano após ano. Mas a Bíblia diz que ela tinha uma competidora, e essa competidora a irritava incessantemente. Ou seja, era de manhã, de tarde à noite, segunda a segunda. Era 7 dias na semana, era 30 dias no mês, e era assim todos os anos, durante 21 anos. Imagina que opressão dentro da sua casa, porque eles moravam no mesmo lugar. Essa mulher enfrentava uma luta, uma disputa. E pensa, era 21 anos pedindo a mesma coisa. Essa mulher, ela tinha algo no seu coração, um desejo, um projeto. E esse projeto floresceu a ponto dela não desistir, dela não mudar o tema da oração. E eu já sinto o Espírito Santo falando ao meu coração. Quantas vezes Deus coloca projetos em nossos corações, a gente desiste porque na primeira semana não veio resposta, no primeiro mês não veio resposta, no primeiro ano não veio resposta, e a gente abandona. Mas existe algo que precisa ser tratado em Deus? Não, em mim. Então eu penso que quando Deus agora começa a olhar essa oração de Ana, porque Deus contempla a oração, Deus recebe a oração. Ana, ela vai descer uma vez mais, ou seja, ela vai subir uma vez mais ao templo, agora não para orar, não para buscar. Ana vai ao templo agora com um sentimento diferente. Ana, ela vai chegar no templo, ela vai se ajoelhar, ela desce primeiro, e agora ela vai entregar. Então essa mulher nos ensina uma particularidade nessa oração: ela não sobe para buscar, ela desce para entregar. E quando ela vai falar de descer, ela está falando de humilhação. Essa oração é uma humilhação. E Jeremias, em um dos seus capítulos do livro de Lamentações, se eu não me engano é o capítulo 3, ele vai dizer assim: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. E quando Jeremias está fazendo essa oração, pastor, ele está falando de algo que ele viveu. Porque o pôr a boca no pó era se ajoelhar diante dos soldados, era um sinal de rendição, para que os soldados, se tivessem misericórdia, não te matassem. E eles viviam um período de guerra. Então Jeremias está dizendo algo que ele viveu, porque os soldados invadiam as cidades, e os homens que queriam lutar eram mortos, mas aqueles que se rendiam com a boca no pó estavam falando: você é mais forte do que eu, você é maior do que eu, não me mata, tenha misericórdia. Então Jeremias está falando: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Mas Jeremias está trazendo para um contexto espiritual. Ele está falando: põe a tua boca no pó e ore ao Senhor. Diga que Ele é maior do que você, que Ele pode te matar se Ele quiser, mas que Ele tenha misericórdia. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Nós perdemos muitas batalhas porque nós muitas vezes não queremos se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Nós vemos muitas vezes uma vida pensamos que nós somos poderosos, que nós somos bons em alguma coisa, mas nós somos presunçosos, nós não podemos, nós não temos e nós não somos nada. Muitas vezes não recebemos porque temos esse sentimento de superioridade. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa noite para dizer que nós não somos nada. Nós temos que se colocar à disposição dEle, debaixo das suas mãos, e dizer: o Senhor é maior do que eu, o Senhor pode mais do que eu, o Senhor pode acabar com a minha vida, mas tenha misericórdia. Então essa mulher, ela vai se colocar diante do Senhor e vai fazer uma oração diferenciada. Ela vai entregar aquilo que ela não tem. Eu trabalho com vendas, eu e minha esposa, e existe um negócio chamado dropshipping. E o que é isso? Você vende sem ter em casa. A pessoa paga para você,
Você paga para o seu fornecedor, o fornecedor envia para essa pessoa. Você tem a confiança que você vai receber, você recebendo, você envia. Então essa mulher, vamos dizer que ela fez um dropship espiritual. Ela falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te entregar todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é isso? É uma confiança. Ela não tem, mas ela está entregando. Ela não recebeu, mas ela está entregando. Ela ainda não tinha, mas ela está falando para o Senhor: Senhor, se vier, não é meu, é teu. Agora a gente percebe que Israel nesse período está vivendo uma turbulência espiritual. O povo está perdido, o povo quer adorar a Deus, mas não existe alguém que guie o povo, porque a Bíblia diz que Eli, nós vamos já entrar nessa parte, e seus filhos estavam profanados. E agora Ana vai fazer uma oração, e essa oração vai entrar de acordo com a necessidade do povo, primeiro, segundo, com a vontade de Deus. Então esta oração não era para se beneficiar. Quando ela diz: Senhor, eu vou entregar todos os dias para o Senhor, o Senhor nos altos céus diz: eu estou precisando de alguém. E a Bíblia diz que quando Ana orava, o sacerdote Eli, o pastor daquela igreja, daquela cidade, que era o homem que deveria levar o povo para viver o sobrenatural, que era o homem que deveria levar o povo para falar assim: olha, se você ouvir a voz do Senhor, não tenha medo, se acostume com isso. Se você ouvir o Espírito Santo chamando o teu nome, não tenha medo, se acostume com isso. Se você quiser se quebrantar na presença de Deus, não tenha vergonha, faça isso. Se você quiser borrar a tua maquiagem, não tem problema, faça isso. O homem que era responsável de fazer isso vai olhar para aquela mulher orando, porque de certo esse homem não estava mais acostumado a orar, não estava mais acostumado a se humilhar, não estava acostumado mais a consagrar. E quando ele vê alguém fazendo isso, vai causar um espanto, porque ele tinha que ser um exemplo, mas ele não pediu para ninguém fazer isso. E por que estava fazendo? De certo essa mulher está bêbada, e ele vai falar para ela: ei mulher, até quando você vai estar embriagada? Mas aquela mulher vai dar uma resposta para aquele homem, que quem sabe se ele fosse pentecostal, aqueceria o seu coração. Aleluia. Ela vai dizer: a sua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada de alma. E ela não consegue mais falar, é só o balbuciar dos lábios. Aquela oração, irmãos, que não tem palavras, que é só lágrimas, mas que o Espírito Santo leva ao Pai, aleluia, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a oração que só Ele conhece, que só Ele sabe, que só Ele entende. Quem está de fora não vai entender, quem não é espiritual não entende. Mas se houvesse alguém espiritual ali orando, ia dobrar o joelho com ela, ia chorar com ela, ia entregar com ela, mas não tinha. E essa era a necessidade do povo, que alguém espiritual estivesse no controle. Irmãos, será que essa primeira crise, a crise espiritual no meio do povo, te lembra alguma coisa? Te lembra algum período da história? Nunca se viveu em uma situação, em um período com tantas igrejas. Isso é ruim? Isso é bom? Meu pai sempre me falou: é melhor igreja do que bar. Em cada esquina uma igreja, a biqueira vende menos, o bar vende menos, Satanás tem que trabalhar mais, a igreja está trabalhando. Mas agora só vi uma igreja em Israel, e essa igreja estava quase que de porta fechada. O povo estava perdido, querendo adorar, querendo buscar, e quando não achava, se perdia nos seus próprios pensamentos. Então no meio dessa crise espiritual existia a igreja de Eli. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, irmãos, no capítulo aí de 1 Samuel, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, né? No verso 2, diz assim: ó, e sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, porque não podia ver. Então o primeiro defeito desta igreja, a igreja de Eli, era uma igreja cega. E não quer dizer que é uma igreja que caminhe com os olhos fechados, confiando. Não, era uma igreja cega. Perdeu a visão, perdeu a noção de onde está. Segundo, aí em 1 Samuel capítulo 4, verso 15, e
Era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que não podia ver. Agora olha aí o versículo 18 diz, na parte C diz assim: porquanto o homem era velho e pesado. Então ele era cego e era obeso, havia perdido a visão e a mobilidade, a habilidade de se mover. Agora pensa, pessoas que estão na frente muitas vezes de igrejas que não têm mais a visão, e que são preguiçosos, obesos espirituais. O próprio Jesus disse: como pode um cego guiar outro cego? Ambos vão se perder. Agora pensa, aquele homem quando viu aquela mulher orando, aquele homem obeso física e espiritualmente, vai se espantar, porque era algo que ele não fazia, era algo que ele não enxergava a necessidade da mulher. Como um homem de Deus deveria se levantar, colocar a mão sobre a cabeça dela e abençoar, mas ele perdeu a visão. Então a primeira igreja naquele período de Israel era uma igreja cega e obesa. Agora a segunda igreja são a igreja dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram pessoas tão desprezíveis, eram homens tão desprezíveis. E eu cresci, irmãos, filho de pastor, e eu tinha sobre mim uma responsabilidade de ser exemplo. Tinha que ser exemplo, porque era filho de pastor. Agora pergunta, vocês eram exemplo? Eram 3 filhos lá em casa, os mais terríveis. Brigava com os outros dentro da igreja. Era aquele que ficava andando. E eu achava bonito às vezes, né? E chegava em casa apanhava, né? Mas eu achava bonito fazer aquilo na frente dos outros, né? Agora aqui nós vemos a sucessão de Eli, Ofni e Finéias. Uma igreja adúltera, desobediente, religiosa. E a Bíblia diz que Deus os queria matar porque eles não ouviam. Uma igreja surda. A pior coisa que tem, irmãos, é quando você vai aconselhar alguém e a pessoa não ouve, não quer ouvir, não quer dar ouvidos. E muitas das vezes quando Deus levanta os profetas para falar com Israel, ele fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus. E quando Deus está chamando a atenção do seu povo, da sua igreja, não é porque Deus deseja o mal, pastor. Não, é para que o povo não caia, não pereça. E muitas vezes nós ouvimos um não de Deus e a gente faz o quê? Para de ouvir. Põe a mão nos ouvidos. Não quer ouvir, mas o Espírito Santo te convida aqui essa noite para tirar a mão dos teus ouvidos e ouvir. Como diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não comete o erro que Ofni e Finéias cometiam. Eles profanavam o templo, profanavam o culto, eram maus exemplos dentro de Israel. Enquanto o povo queria alguém que os levassem ao altar, existiam 2 homens na liderança da igreja que tiravam a atenção do povo. Mas enquanto isso está acontecendo, Deus está trabalhando na eternidade. Então não pense, os irmãos, que muitos maus exemplos que nós vemos nos dias de hoje vão ficar por assim. Deus está trabalhando. Eu cheguei e ouvi uma boa palavra aqui, que Deus ele fala, Deus ele ouve, Deus ele entende, Deus ele trabalha, Deus ele confirma. Então enquanto esses homens estão profanando, Deus está trabalhando na vida de Ana. Então enquanto o mundo está perdido lá fora, enquanto o mundo está corrompido lá fora, deixe que Deus trabalhe também na sua vida. Algo está sendo gerado no coração de Ana, e no ventre de Ana, aleluia, vai nascer Samuel, e a história vai mudar, aleluia. Deus vai olhar para a necessidade do povo e vai levantar alguém que vai levar o povo de volta à adoração, aleluia. A nossa irmã leu aqui Romanos 12:2 e disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento.
O que é isso, irmãos? É ver que as coisas estão mudadas lá fora, mas aqui dentro não pode mudar. Aqui é um lugar de oração, casa de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia, aleluia. Estamos em um tempo de pandemia, não é? De crise, não é? Mas deixa eu te falar, várias igrejas estão se abrindo nesse momento difícil, nesse período difícil. Enquanto o mundo está fechado, as igrejas estão sendo abertas, vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas. O império de Deus continua crescendo, continua vencendo. O reino de Deus continua com as portas abertas, e vidas têm se chegado a Ele, vidas têm sido libertas das drogas e da morte, porque o Espírito Santo continua salvando. A palavra de Deus continua sendo pregada, ainda que dentro de algumas igrejas o espírito de Eli, o espírito de Ofni e Finéias queiram trabalhar. Deus está levantando Samuel para se revelar ao povo através da palavra. Então essa noite queira ouvir a voz do Senhor, essa noite queira enxergar a face do Senhor. Que nós possamos falar como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam face a face. Aleluia. E quando foi que Deus se revelou para Jó? Foi no momento bom da sua vida? Não. Quando foi que Jó viu ao Senhor? Foi no momento mais lindo? Não. Foi no momento mais difícil. Por quê? Porque é no momento que nós nos escondemos para chorar, que a gente não quer que ninguém nos enxerga, que ninguém nos ache, mas Deus está lá e está dizendo: esse é você de verdade, agora eu te conheço, prazer, eu sou o Deus da sua vida, deixa eu te ajudar. Nós não precisamos de máscara e de capa, Ele nos conhece na nossa intimidade. E quando Jó perdeu os bens, perdeu os tesouros, perdeu os animais, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu a saúde, e Satanás falou assim: eu vou tocar. Ele falou assim: não toca na vida. Depois que Deus restaurou a vida de Jó, ele pode fazer isso, e olhar para cima e falar: eu agora conheço ao Senhor. Não nos meus maiores triunfos, não nas minhas maiores conquistas, mas nas minhas percas, no meio das minhas lágrimas, no meio do monturo, no meio da dor, no meio do choro, agora eu conheço ao Senhor. Será que nós estamos preparados para ouvir e para ver e para conhecer ao Senhor? Será que nós estamos prontos a servir? Já tem muito Eli, muito Ofni e Finéias, irmãos. Não queira ser como eles. Se hoje no seu coração tiver algum sentimento assim parecido, fala: Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ser como esses homens que não viam, que não ouviam, que não tinham mobilidade. Eu quero ser diferente. Mas o que acontece é que o mundanismo entrou dentro das nossas igrejas, entrou dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro da nossa vida. Muitas pessoas estão apaixonadas pelo mundo, pegou um amor tão profundo, estão abraçados, vivem um caso, aleluia. E o Espírito Santo fala ao meu coração: a noiva de Cristo não pode ter um caso com o mundo. A noiva de Cristo não pode se comportar como uma prostituta. A noiva de Cristo tem um casamento marcado com Ele, o compromisso é com Ele. Nós temos que servi-lo e adorá-lo. O próprio Jesus falou: não adianta servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e aborrecer ao outro. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Agora a Bíblia diz que Ana vai conceber a Samuel. E quando Samuel nasce, ela vai levar Samuel para o templo, e ela vai entregar a Samuel. E ela vai chegar com Samuel no colo e vai falar: por este menino orava eu. Seja grato, irmãos, pelo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Volte para agradecer, volte para testemunhar, volte para falar dos milagres que Deus fez. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer.
Aleluia. Se Deus curou a tua lepra espiritual, se Deus mudou o teu cativeiro, se Deus mudou a tua história, se Deus salvou na tua família, volte para agradecer. E diga o quanto Ele é bom e quanto a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Por este menino orava eu. Era por este projeto que eu chorava. Era por esse projeto que eu orava. Era por esse projeto que eu consagrava. Era por esse projeto que eu passava noites acordadas. Era por esse projeto que eu buscava a face do Senhor. Era esse projeto que me mantinha de pé. Era por esse projeto que eu clamava a Deus. Era por esse projeto que eu ia na casa do Senhor, muitas vezes sem força. Errei. Você pensa que eu não sei? O Espírito Santo fala ao meu coração que tem gente aqui essa noite sem força, que entrou aqui cabisbaixo. Mas deixa eu te falar uma coisa: veio para agradecer. O Senhor está neste lugar, olhando para o teu coração, olhando para a tua vida, olhando para a tua alma. Nasce Samuel, a esperança de Israel. E a Bíblia diz que esse menino, ele vai ouvir a voz do Senhor. Já vemos uma diferença. Existe alguém ouvindo a voz do Senhor. Nós estamos dispostos aqui essa noite a ouvir a voz dele. Tem alguém disposto a ouvir a voz do Senhor na madrugada? Mas Samuel vai nos ensinar uma lição preciosa. Ele não ouviu e continuou deitado. Ele ouviu e se levantou. Aleluia. Eu vejo o Senhor chamando o nome de crente aqui esta noite. Quando Deus te chamar, não fique sentado, se coloque de pé, fique na posição e fala: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Samuel foi até Eli e ele falou: eu não te chamei, volte a dormir. O Senhor chama Samuel mais uma vez pelo nome. Samuel se levanta e vai até Eli. Ele fala: eu não te chamei, volte a se deitar, volte a ficar na posição que eu estou. Eli estava deitado e ele estava dando um conselho para Samuel: vai deitar, fique na posição que eu estou, fique mesmo. Mas a terceira vez em que Deus chamou a Samuel, Samuel chegou até Eli e Eli entendeu e se lembrou o que era aquilo, como era bom ouvir a voz do Senhor na madrugada, coisa que aquele homem velho, gordo, cego não via mais. E ele vai sentir aquilo, aquele desprezo, vai dizer: meu filho, eu conheço esta voz, faz muito tempo que eu não ouço ela, faz muito tempo que eu não tenho contato com ela, mas você está tendo esse privilégio. Quando te chamar, fala assim: Senhor, fala, porque eu servo ouve. Aleluia. Quantos de nós já perdemos a sensibilidade e não ouvimos mais? O Espírito Santo clama, chama, e nós não ouvimos, não damos atenção. Nessa noite, tira o comichão dos teus ouvidos e ouça o Espírito Santo te chamando para uma comunhão, para um despertamento, para uma aliança, te chamando para uma obra diferente, te chamando para fazer a diferença. Deus não precisa de Eli nem de Ofni e Finéias. Deus precisa de pessoas dispostas a se levantar quando ouvir Ele chamar. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra era escassa. Irmãos, do que aquele povo vivia? Se é a palavra que alimenta e que sustenta a igreja, imagina o desespero. E por que a palavra era escassa? Porque é a palavra que doutrina, a palavra que ensina, a palavra que direciona, a palavra que guia, a palavra que conserta, a palavra que exorta, a palavra que consola, é a palavra. E a palavra era escassa. E a Bíblia diz, eu não lembro quem foi o profeta, eu sei que foi um dos menores, que vai ter um dia em que o povo não vai ter fome de pão e nem sede de água, vai ter fome da palavra, sede da palavra. Então continue na palavra. Eu ouvi, eu volto a dizer, boas palavras aqui. A igreja não precisa de entretenimento, a igreja precisa de palavra. Se Cristo não for o verdadeiro motivo para estar aqui, nada mais é. Se não for a palavra de Deus que nos sustenta, irmão, nada mais sustenta.
Spurgeon tem uma frase que diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, ao invés de pastor alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodes. Deus não tem negócio com bode, Deus tem negócio com ovelha. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí. Pega ela aí, se você trouxe, pega. Abraça ela. Esse objeto que está nas suas mãos tem sido usado como amuleto por muita gente, aberta no Salmo 91, mas ninguém lê. Mas quando ela está aberta e você lê e você medita, é a boca de Deus falando contigo. É Deus falando para você: não desiste, não para. É Deus falando: eu estou contigo todos os dias. É Deus falando que você não está sozinho na caminhada. É Deus te alentando, aleluia. É Deus te consolando, é Deus te confortando. A palavra de Deus não pode faltar na nossa casa. A palavra de Deus não pode faltar na nossa vida. A palavra de Deus não pode faltar na nossa igreja, porque nós somos sustentados e alimentados pela palavra. E o Espírito Santo está me levando nesse caminho, eu vou pegar ele. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás usou a palavra. E Jesus respondeu Satanás com a palavra. Imagina se Jesus não fosse bom de Bíblia. E quantos de nós somos enrolados, enganados, porque não conhecemos a Bíblia, não lemos. Deixa eu dar uma dica, irmão. Decorando a ordem dos livros. Comece conhecendo a ferramenta que você vai usar para o resto da sua vida. Comece conhecendo que são dois grupos, o Antigo e o Novo Testamento, a ordem deles. Comece tentando decorar versículos. Parece que não, mas ajuda. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Que coisa linda. O que é isso, pastor? É o Espírito Santo falando assim: você não vai passar vergonha, porque a palavra do Senhor diz: abre bem a tua boca, abre bem, e eu vou te encher, eu vou te fazer lembrar. Nós precisamos da palavra. Bons louvores são bons, sim, é ótimo, mas o que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Quando vai aparecer uma necessidade na igreja de Atos, no capítulo 6, o apóstolo Pedro vai reunir os discípulos e vai falar: nós precisamos de alguém para cuidar desta área. E quando eles escolhem alguém para cuidar da área ali, que era cuidar dos órfãos, das viúvas, ele vai falar: nós vamos continuar na oração e na palavra, na doutrina, no ensinamento. Por quê? Porque a igreja precisa ser criada na palavra de Deus. E a palavra, nos dias de Samuel, nos dias de Eli, Ofni e Finéias era escassa, mas vem Samuel. Aleluia! Alguém que tem compromisso com a palavra. A primeira coisa é: aqui não tem mais bagunça. Chega de oba-oba. Se está escrito, vai acontecer. Se não está escrito, não serve para nós. A igreja de Deus precisa do que está escrito. Me ajuda na hora aí. Que horas são, Silas? Para mim não, 5 para as 9, em 10 minutos eu termino, amém? Eu falo 10 minutos, mas eu estou sem relógio, então os irmãos dão um sinal para mim. Olhar meu relógio imaginário aqui. Então, Eli, Ofni e Finéias não tinham compromisso, mas Samuel tinha. Então a gente precisa parar de viver assim: eu penso, eu acredito. A gente precisa começar a viver com o que está escrito. Jesus falou para Satanás: mas está escrito, mas também está escrito, mas escrito está, aleluia, conforme a palavra. Salmo 119, verso 105. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso? É 119, 105 mesmo? É isso? Sabe o que o salmista está dizendo? Os pastores, os viajantes noturnos, eles pegavam as lamparinas e amarravam aos seus pés. Os irmãos estão comigo? Amém? E eles faziam isso porque eles viajavam à noite.
E eles amarravam aos seus pés, amarravam às suas canelas, porque tinham a necessidade de caminhar à noite. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. E eles colocavam as lâmpadas nas canelas para viajar, para não pisar em pedras e torcer o pé, para não cair em buraco, para não pisar em escorpiões e serpentes. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, a tua palavra é tão boa, a tua palavra é tão límpida, a tua palavra é como a luz que me guia na escuridão, a tua palavra que eu tenho atado aos meus pés para não cair, para não tropeçar. A tua palavra, Senhor, o louvor é bom, mas a tua palavra é demais. Adorar é bom, mas a tua palavra é melhor. A tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Ainda a Bíblia diz no Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então a igreja de Samuel é diferenciada porque é uma igreja que vive baseada na palavra. Não tem como dar errado. Uma igreja que está fundamentada, alicerçada na palavra, é uma igreja sadia, é uma igreja robusta, e Satanás não tem autoridade sobre ela, porque ela é uma igreja, aleluia, ensinada. A Bíblia diz que Paulo estava pregando para um povo chamado Bereia, os berianos. Enquanto Paulo falava, o povo estava com a Bíblia aberta, olhando para a Bíblia e olhando para Paulo. Paulo falava, o povo olhava na Bíblia. Se não estava aqui, passava mal. Mas como tudo que Paulo falava estava na Bíblia, o povo se alimentava. Imagina, irmão, se nas nossas igrejas nós permanecemos com a Bíblia aberta, e o pregador que vem aqui, ele vai ter que orar muito, vai ter que estudar muito, vai ter que orar. A Bíblia é sagrada. Por quê? Porque o povo é doutrinado, ensinado na palavra. Então não tem como eu subir aqui e falar assim: eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, ou está escrito ou não está escrito. Você me prova na palavra. Se coloca de pé em nome de Jesus. E crescia Samuel. Uma das coisas que a palavra do Senhor faz conosco é nos dar o crescimento. Está disposto a crescer? Ame a palavra. Ame o Deus da palavra. E o Senhor era com ele. Enquanto Deus queria matar Ofni e Finéias porque não ouviam, Samuel crescia, Deus era com ele. Você sabe por quê? Uma árvore que está crescendo não vira notícia? Porque ela não faz barulho. Você não vê uma semente pedindo licença para nascer. Opa, estou chegando, eu estou crescendo. Não, ela simplesmente cresce. Primeiro ela cria raízes embaixo da terra. Depois devagarzinho ela começa a aparecer. Samuel crescia com a palavra, mas ele crescia alicerçado. Esse ministério vai crescer alicerçado em nome de Jesus, enraizado em nome de Jesus. Ame a doutrina, pastor, ame a palavra. Se agarra com ela, chora com ela, rola com ela, não abra mão dela. Seja amigo dela, seja parceiro dela. A igreja vai ajudar o pastor a se manter firme na palavra. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Olha isso: e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Porque agora quem queria ouvir a palavra procurava Samuel. Aleluia. Porque sabia que ali tinha palavra boa, palavra do céu, palavra de conforto, palavra de ânimo, palavra de exortação. Então os 3 períodos da igreja de Israel. O terceiro período é a igreja de Samuel. A primeira igreja não via, repita comigo, não via. A segunda igreja não ouvia. Mas e agora? A terceira igreja, a igreja de Samuel, é uma igreja que ouve. Ele ouviu a voz do Senhor. É a igreja que via porque ele viu a Deus. E é uma igreja com compromisso com a palavra. Eu sei que não é aquela mensagem que faz pular, mas foi a mensagem que Deus colocou hoje no meu coração.
Nós precisamos da palavra de Deus. Coloque a mão no teu coração e eu vou orar e vou entregar para o pastor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra foi ministrada aqui esta noite com temor e tremor. Senhor, nós sabemos que vivemos tempos difíceis lá fora. E quantas pessoas são, meu Pai, que têm seguido, Senhor, esse ministério de Eli? Quantas pessoas que têm abandonado, Senhor, a tua palavra, o sacerdócio real? Quantas pessoas têm abandonado, Senhor, o altar e têm se envolvido com seduções, ó Pai? Quantas pessoas têm ido atrás, meu Pai, desse espírito, meu Pai, maligno que estava sobre a Ofni e Finesma, um espírito de adultério, de fornicação. Mas que o Senhor nessa noite nos levante como Samuel, que sejamos amigos da tua palavra, que escutamos, que ouçamos a tua voz. Desperta no nosso coração hoje um compromisso com a tua palavra. Desperta em nosso coração hoje um compromisso com a tua igreja, um compromisso com a tua verdade. Volta a nos despertar na madrugada para falar conosco. Chama o nosso nome, Senhor. Lamai kamandai astur que mandabi asturia. Lamandai kamandabi astur que mandu yastei. Que toda palavra contrária, Senhor, a tua caia por terra, e que a tua palavra venha permanecer de pé na nossa vida. Que a tua palavra venha arder em nossos corações. Que a tua palavra venha arder na nossa vida, Senhor, como nunca antes. Não nos deixe cair, não nos deixe sair da tua presença. Nos envie sempre a tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e digna de toda aceitação. Em nome de Jesus, eu agradeço esta oportunidade. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Que palavra tremenda, queridos, aos nossos corações. Nesta noite eu gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos e de fazer o convite dos convites. Se existe alguém no nosso meio que ouviu esta palavra e quem sabe está carregando fardos que não era para si, mas hoje você chegou aqui e mais uma vez quero pegar uma carona nesta palavra. Ele quer fazer aliança com você. Ele quer renovar a aliança, porque a aliança somos nós que quebramos, não ele. Ele jamais a aliança que ele faz. Se existe alguém aqui que quebrou a aliança e necessita voltar, pastor, mas eu já estou vindo faz tempo na igreja, eu sei. Só que não adianta vir e não ter aliança. Não adianta permanecer e não ter compromisso com ele. Sabe, queridos, é bom ouvir. E é bom saber que o ouvir, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E aqui você não vai encontrar outra coisa senão a palavra de Deus. É gostoso pular, é gostoso sapatear, é gostoso você ver várias coisas de entretenimento. É gostoso. Mas aqui, queridos, nós queremos ser firmados único e exclusivamente na palavra da verdade. É esta palavra que nos mantém de pé. Então hoje, quem sabe você viveu como Ofni e Finéias, quem sabe você viveu até como sacerdote Eli, mas hoje Deus está te chamando para ter um compromisso de novo com Ele. Eu quero perguntar se existe alguém aqui assim. Eu quero orar pela tua vida, estenda a tua mão. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero que nós sejamos um em Cristo. E isso, queridos, não depende só do pastor. Isso depende de uma atitude tua. Isso depende de um primeiro passo teu. Aleluia. Existe alguém aqui que quer firmar esse compromisso com o Senhor? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não há ninguém. Que Deus nos conceda uma nova oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados por esta palavra nesta noite? Eu estou indo embora cheio da palavra do Senhor.
E eu creio que você também sairá daqui alimentado por esta palavra, com sede do Senhor, com sede do Senhor, por querer por mais de Deus. Amém, queridos? Queridos, nós já estamos encerrando. Quero agradecer a Deus pelo pastor Paulo Thiago, pela sua família que acompanha, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, e quero novamente ter mais vezes vocês aqui. Amém, em nome de Jesus. Eu acho que fazia uns 8 anos já que eu não te via pregar, né? Por aí, uns 8 anos já. É um homem de palavra, irmão. Toda vez é assim mesmo, sentar e comer. E é um banquete que o Senhor prepara para nós, né? Queridos, na terça-feira estarão aqui as irmãs com o círculo de oração, orando a partir das 19h30, seguido de ensaio com o círculo de oração. Quinta-feira, às 19h30, também estaremos aqui adorando ao nome do Senhor. O Samuel Mariano estará aqui, trazendo a palavra. Ezequiel, Samuel é o cantor, né? Pensou? O Ezequiel ali do residencial, um jovem abençoado, vai estar trazendo a palavra do Senhor, e grandes coisas fará o Senhor por nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, dia 26 de setembro vai ser o nosso culto de casais. Hoje eu não tenho a imagem aqui, mas dia 26 de setembro, a partir das 19h, nós estaremos fazendo culto de casais aqui na igreja. Já firmamos ali com o pastor Jambert uma palestra para casais abençoada. Vai ter um jantar abençoado, muito romântico, mas vai ser bênção para a nossa vida. Então já deixe seu nome, já deixa ali escrito, motive o teu marido, amém, irmãs, para estarem aqui. Maridos, motive a sua mulher. Irmã, vocês falam pro seu marido: desse dia eu não vou cozinhar. Então vocês falam para eles vir para a igreja. Estou brincando. Mas em nome de Jesus vai ser uma bênção para nós e para toda a igreja. Amém, queridos? Mais algum recado em nome de Jesus? Não? Jesus está voltando. Toda vez nós falamos isso. Toda vez a gente fala está voltando, parece que ele pegou uma viagem e nunca chega. Então esta palavra está errada. Jesus irá voltar num abrir e piscar de olhos, e nós vamos estar na glória junto com ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por este culto. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos por este culto, por esta palavra que veio de encontro ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, faz de novo, Senhor, aquilo que tu fazia antes. Assim como o profeta Isaías clamou um dia e disse: ó, se fendesses os céus e descesses. Ah, se o Senhor fizesse como o Senhor fazia outrora. Ah, Espírito Santo de Deus, faz de novo no nosso coração. Faz de novo, Senhor, aquilo que estava em nós impregnado, o primeiro amor. Pai, sobre a tua igreja eu quero orar nesta noite, Papai querido, em concordância com a oração do teu pastor, Senhor, dizendo, Papai querido, que o primeiro amor volte a funcionar de novo, como um relógio que parou, mas hoje nós trocamos a bateria, e nós começamos a querer voltar de novo, a acordar na madrugada e a te buscar, a ter os olhos cheios de lágrimas.